um assunto muito importante. A gente vai falar sobre a vacina contra a gripe. Hoje, gente, eu fui sair de casa e a minha mãe... Eu estou recebendo aqui a professora Ana Célia dos Santos. Seja bem-vinda. Obrigada, Luísa. Olha, eu saí hoje de casa, vou te falar uma coisa, e ela ficou no meu pé. Vai se vacinar quando terminar o programa? Vai se vacinar porque foi liberado. Vai se vacinar. E eu fiquei, calma, deixa eu terminar lá o programa e eu vejo tudo direitinho. Gente, porque no dia 9 de junho, né, é comemorado o Dia Mundial da Imunização e com a liberação excepcional do Ministério da Saúde para que toda a população tenha acesso à vacina contra a influenza, o assunto está aí bombando, está em pauta, está todo mundo falando sobre isso, né? E no nosso quadro Viva com Saúde de hoje, como eu disse para vocês, a gente vai receber a profissional Ana Célia para falar sobre esse assunto, sobre a vacinação, explicar tudo direitinho, como é que tá liberado para todo mundo mesmo. Ela é professora e ela é enfermeira. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Como é que é, Ana Célia? O que é influenza? Vamos explicar para o pessoal que está em casa, porque muitas pessoas devem achar assim, ai não, bobagem, tomar vacina para gripe, só... Tem muita gente que pensa assim ou não? Tem. Infelizmente, a gente tem ainda os mitos, né, que envolvem a vacina contra a gripe, né, que a influenza nada mais é do que a gripe, né, e a gente tem alguns tipos de vírus que podem causar a gripe. No caso da influenza, né, as que acometem mais a população no Brasil é o tipo A e B, que é exatamente o que a vacina protege contra isso, né, e normalmente nas populações mais de risco, né? Que exatamente o que a gente tem o alvo, que são essas pessoas que têm o risco, que a gente vai falar quem são elas, a gente tem índices de internamentos, de morbidades, até de mortalidade. Né? Daí a importância. Vamos falar sobre isso. Nesse ano, né, 2017, qual subtipo do vírus influenza está em maior circulação por aqui? Bem, sempre no Brasil a gente tem a circulação do vírus A e B. Né? Nós temos A, B e C, mas o C não é muito visto aqui no hemisfério sul. Né? Pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem apenas o vírus A e o B sendo estimulado para que a gente faça essa vacinação anualmente, né? Porque o vírus muda, a cada ano ele sofre uma mutação, como se ele agregasse alguma coisa diferente, que aquela vacina de 2016 não serve mais para 2017. Legal, olha aí, gente. Então, preste atenção para você, porque é para todos os públicos, né? Todo pra público todo agora, mundo gente. Que tá em casa. Ainda há essa resistência da população à vacina? Infelizmente, quando eu falo para os meus alunos, por incrível que pareça, por eu ser enfermeira, eu sou bióloga, eu falo com os meus alunos e eles ainda, né? Eu não tinha me vacinado, né? Por ser enfermeira e por ser bióloga e ser professora, eu estou nos todos os grupos, né? Que são prioritários. Eles diziam, professora, você manda tomar e ele não toma. Né? Mas foi por falta de tempo e eu vejo que as pessoas agem muito assim também, pela falta de tempo. Né? Então, agora a gente tem para todo o público, até o dia 9, a vacinação. Até o dia 9, então, do próximo mês? Até sexta-feira, agora. Ai, hoje é dia 6 já. Corra! Meu Deus do céu. Manhã, terminou o programa, eu vou, Manhã, ela vai, viu, manhã? Terminou o programa, eu juro que eu vou, porque pensa, uma pessoa falou em vacina, minha filha, ela tá carregando todo mundo para se vacinar. Tá agora, certíssima. É 100% segura a vacina? 100% segura. Um dos problemas da vacina é esse medo que as pessoas têm de ter gripe, né? E é uma coisa que eu desmistifico muito como profissional, que é o mesmo que você dizer, você vai tomar uma vacina contra a hepatite B e você vai ter hepatite B. Né? Então, é a mesma coisa dizer que você vai se proteger e vai ficar doente ao mesmo tempo. Então, você pode ter alguma reação? Pode, não é isenta. Como nenhuma droga, nenhuma medicação é isenta de efeitos colaterais. Acho que tem gente até que pensa assim, que fica eu gripado. vou ficar doente, eu não vou me vacinar. Não. Agora, quais são os vírus que a vacina atinge, assim? Principalmente influenza A e B. A e B e os seus subtipos mais comuns agora no hemisfério sul, né? Que é o H1N1, H3N9, que são os principais que estão agora atuando. Super perigosos, que causam pneumonias gravíssimas, internamento de idosos, de crianças. Por isso que a gente está aqui falando para vocês se conscientizarem, tá, gente? Porque, como eu disse no início, né? Muitas vezes pode achar que é só para uma gripe. Não. São realmente, como vocês
ouvem falar, a gente ouve muito, ouviu bastante H1N1, né? Entre outras. Então, são doenças graves, né? Que podem atingir não só o pessoal mais velho, como também as crianças, até mesmo nós, jovens, né? Todo mundo é alvo, né? Não tem essa coisa de, não, esse pessoal de tal idade não vai ser atingido, Todo mundo, assim, o Ministério da Saúde ele não abre para toda a população, pelo menos abriu esse ano extraordinariamente, né, porque ele tem o público-alvo dele, que são os grupos prioritários. As gestantes, as crianças de 6 a menores de 5 anos, os idosos e os pacientes de doenças crônicas. E quanto tempo que ela dura? 1 ano. 1 ano? 1 ano. Olha aí, gente. Vamos agora para o intervalo. É isso, produção? Ou a gente vai com o Irã Barreto? Como é que vai ser? Ou eu vou continuar aqui com a minha entrevistada aqui maravilhosa, Ana Célia. Como é que é para você conscientizar o pessoal? Enquanto o pessoal está decidindo o que, é que a gente vai fazer, me fala, para os seus alunos, né? Para que as campanhas estão sendo feitas? As campanhas estão sendo feitas, né? Nós temos aí agora um bom alcance, né? Um bom alcance dessa população. E agora que a gente está tendo mudanças, né, recentes nos calendários de vacinação, que é até importante, a gente acho que vai falar mais um pouco sobre isso, das vacinações novas que foram incluídas para adolescentes, que agora viraram grupos-alvos, né, que a gente vai agora estar de olho nos adolescentes. Quem é que não pode tomar? Quem não pode tomar? A única contraindicação real que a gente tem lá no manual do Ministério é pessoas com alergias graves à clara do ovo, à proteína do ovo. Né? Ou pessoas que tiveram reações alérgicas muito fortes ou efeitos colaterais muito fortes quando tomaram a primeira vez. Tem uma pergunta aqui, o Paulo estava falando para o pessoal de casa interagir, você pode mandar a sua dúvida, a gente está falando sobre, estou aqui na 3, você pode mandar a sua pergunta para a gente, estamos falando sobre vacinação, sobre algumas doenças, né? E cadê o nome dela? Deixa eu achar a fotinho dela aqui, me chamo Suerda, boa tarde Suerda, estou um pouco resfriada, eu posso tomar a vacina? Ela quer saber. Olha, a questão do resfriado entra muito, Suerda, né? Suerda? Isso, Suerda. Entra muito na questão das falsas contraindicações, né? Algumas pessoas falam que o resfriado impede a vacinação, mas a gente tem alguns impedimentos reais, que seriam as febres muito altas, né? Então, Suerda, se você está com febre alta, acima de 38, 39 graus, você está com garganta inflamada, a gente indica que espere os sintomas melhorarem para poder procurar a vacinação. Enquanto isso, não faz. Mas se for uma coisinha, um nariz escorrendo, um mal-estar leve, nada muito agressivo, pode vacinar sim. Ótimo falar sobre isso, foi boa essa pergunta, né? Porque ainda tem muita gente que tem dúvidas qual a diferença entre a gripe e um resfriado. Vamos deixar bem claro esses sintomas de cada um? Vamos. O resfriado, ele tradicionalmente, ele é tem sintomas mais leves, né? Duram poucos dias, de 3 a 4 dias. Não vem normalmente acometido com febre, a gente não tem febre nesse caso, a gente tem apenas aquele nariz escorrendo, aquela coriza, né? Coisa chata. Um mal-estar, mas que passa muito rápido, que com 2, 3, 4 dias no máximo você já está restabelecido. Já a gripe não, a gripe a gente já tem os agravamentos, que são as febres mais altas, as inflamações de garganta, quem tem sinusite pode ter crise de sinusite, faringite, então a gente começa a ter um quadro viral mais agudo, né, que a gente chama, assim, uma coisa que dura mais de 7 dias, 8 dias, aí sim seria a gripe que é causada pela influenza. Né? O resfriado é um vírus, mas é um vírus bem mais leve, com uma doença bem mais benigna do que seria a gripe. E por que é fundamental, Ana Célia, tomar a vacina todos os anos? Porque esse vírus, né, o vírus da influenza, ele sofre muitas modificações. Né? Ele sofre o que a gente chama, nos termos técnicos, mutações. Né? Ele sofre mutações genéticas. É como se todo ano ele mudasse de sobrenome. Ele casasse novamente e casasse com outra pessoa e virasse outra pessoa. Né? Então, todo ano a gente precisa revacinar, tomar uma nova vacina, porque são vacinas diferentes. Cada ano é uma vacina diferente, nunca é uma igual à outra. Agora, por que na rede pública é oferecida a vacina trivalente, enquanto na privada é a tetravalente? A questão das vacinações particulares, elas são muito específicas, porque quando a gente fala de particular, são todas muito caras. Né? Elas englobam valores aí que o SUS não tem condições de arcar
né, da maneira como a gente faz, né? Mas, em relação à quantidade de vírus, a gente não tem muita diferença, né, quando a gente compara com a do SUS. Né? A do SUS são três tipos, subtipos de vírus, enquanto a da particular são 4 tipos, mas o 4º tipo que eles inseriram não tem tanta importância que seria o tipo C. Né? Assim, a gente não seria um problema de saúde pública para que o SUS investisse tantos milhões, né, para inserir uma vacina que tem 4 subtipos de vírus. A com 3 tipos, que é a nossa, ela surte muitos efeitos, ela salva muitas vidas, gente. Ela salva vidas. Tá aí, várias dúvidas sendo tiradas pela enfermeira e professora e bióloga também. Ana Celi, menina, arrasou, essa mulher é poderosa. Agora, pessoas com diabetes e hipertensão podem tomar a vacina ou não? Elas devem tomar a vacina. É uma dúvida muito comum que a gente tem, porque são pessoas que a gente chama de grupos de risco, são pacientes com doenças crônicas, que já têm uma patologia, já têm uma morbidade, que a gente chama, né? Já tem um quadro crônico e que, se ela adquire uma gripe, ela pode demorar mais tempo para se curar e ela pode ter um agravamento daquela doença. Né? Então, os pacientes que são diabéticos, hipertensos, que têm doenças autoimunes, pacientes que tomam medicações periódicas, né? Então, se as pessoas não souberem que são hipertensas, mas eu tomo remédio para pressão todos os dias, então você é hipertenso. Eu tomo remédio para controlar minha taxa de glicose. Mas não sabe que é diabetes, não sabe que é diabetes, não. Então, você é diabético, você toma medicações, então, isso a gente considera são os pacientes com doenças crônicas. Eles ficam no grupo de prioridade? Ficam no grupo de prioridades. Eles e quem mais que a gente pode falar? As gestantes, os idosos, né? Os idosos, todos os idosos, né? Desde que não tenha contraindicação médica. As gestantes, até 45 dias durante o período de amamentação também, muitas gestantes não sabem, elas pensam que depois que tiveram neném, elas não precisam mais vacinar, elas precisam sim. 45 dias após o parto é importante porque ela vai fornecer proteção para o bebê que vai estar amamentando, ela vai passar proteção para aquele bebê que só pode tomar a partir de 6 meses. E as crianças de 6 meses até 5 anos incompletos. Ok, tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, você pode interagir com a gente, @tvfeliz é o nosso Instagram, você pode comentar na nossa última foto, ou, se você preferir, tá com seu celular e com o seu WhatsApp aberto, adiciona a gente, 981056955, você pode mandar a sua pergunta, a sua mensagem instantânea, que a gente responde na hora. Boa tarde, tomei a vacina e uma semana depois eu gripei e observei que essa gripe está demorando muito. Tem a ver com a vacina? Ela está perguntando. Não tem a ver com a vacina. Como a gente falou, ela tomou uma vacina trivalente. Então, ela tomou uma vacina que protege contra 3 tipos de vírus. Provavelmente, quase com certeza, ela teve uma gripe causada por um vírus diferente dos que ela está protegida. Né? Uma grande questão que as pessoas têm é achar que vai tomar a vacina e não vai gripar mais. Aquele ano inteiro ela não vai gripar. Não tem como. Nós temos inúmeros vírus, né, da influenza e não tem como a gente ter uma vacina que englobe todos esses vírus. São muitos, eles mudam muito no percorrer do ano. Eu ouvi alguém falando assim, não sei se foi no salão, estava fazendo minha unha, alguém falou assim, menina, eu tomei a vacina, mas eu já tô doente, eu acho que eu já estava doente quando eu tomei a vacina e é um enrolado de gato, né, que o povo acha que tomou a vacina, não fica. Não, né? Eles acham que é instantâneo, é igual a fermento. Você bota a vacina no braço, você já sai Superman. E às vezes a pessoa já está, né? Porque a gente tem um vírus incubado. O vírus precisa de tempo até que ele se reproduza e ele venha produzir os sintomas. Então, não é instantaneamente, né? Nenhuma vacina é instantânea. Você precisa de tempo para o organismo produzir os anticorpos contra aquela doença. Não tem como. Não é mágica. Não é mágica. Por isso que tem que tomar logo, Por isso que ele tem que tomar logo. Assim que abre a campanha, tem que tomar. Gente, acaba dia 9, tá? A vacinação, né? As vacinas desse período vai até o dia 9, hoje é dia 6. Então, corram, né? Quais são os lugares que tem a Todas vacina as unidades disponível? básicas que tem salas de vacinação, né, em Natal. E no Rio Grande do Norte, creio também, que foi aberto, né, em todo o Brasil. Podem procurar de acordo com o horário de cada unidade básica. Ok, fiquem ligados. Aí tem mais uma dúvida no nosso WhatsApp. Boa tarde, Rita de Candelária. Eu fui ao posto de Candelária, tomei vacina. Com o cartão de vacina, a enfermeira disse que não podia tomar. Eu tenho 59 anos e o meu filho teve a H1N1 ano passado. Ela está meio desesperada, né? Porque ela foi no posto e falaram que não podia, o filho dela até teve H1N1, né? Ela tem 59 anos, é porque ela não é
ela não é idosa. Uhum. Então, ela não entra no grupo de risco, né? Mas agora, depois que foi aberta, provavelmente ela vai poder tomar. Tá aí, ó, pra você ver como é importante falarmos sobre isso. Tem muita gente que ainda não sabe, ó, tá mandando essa pergunta. Gente, tá aberto para todo mundo. Eu vou sair daqui, vou lá tomar a vacina. Direto, viu? Direto, entendeu? Todo mundo tá liberado. Então, procura o posto de saúde novamente, vai lá no posto que a senhora foi e agora vai poder. Não se preocupa, tá? Fica tranquila. Olha, tem mais pergunta aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a vacinação de bebês, né? Quais são as vacinas obrigatórias? Ainda tem muitos pais que têm essa dúvida, né? Tem muitas dúvidas e a gente tem, assim, o problema da vacinação das crianças pequenas, né, dos bebês principalmente, é não ir vacinar, né? A gente tem vacinas importantíssimas que vão proteger contra doenças graves, né, como a BCG, que é a vacina que eles tomam na maternidade, né? A hepatite B, a pentavalente, que protege para uma série de doenças, inclusive para doenças que já estão erradicadas no Brasil, como o sarampo também, né, que é a tríplice viral. Então, a gente tem que incentivar essas mães. Não é porque a doença não aparece mais, né, o que eu escuto muitas mães falarem comigo, enfermeira, mas a gente não tem mais casos de sarampo. Por isso que a gente não tem mais casos de sarampo, né? Porque as vacinas permanecem, né? Porque as vacinas existem. A única doença que foi erradicada no mundo que não tem mais vacina é a varíola, né? Porque não existe mais no mundo, mas em outros países, outros cantos do mundo existe sarampo, existe poliomielite. Então não tá não livre, tem no né, Brasil, gente? Exatamente. A gente está livre porque a gente está se vacinando. Se a gente parar, pode ser que eles voltem. Por isso que é tão importante campanhas, né, de vacinação. Campanhas. Olha, tem também outra pergunta aqui. Meninas e meninos devem se vacinar contra o HPV? Sim, graças a Deus os meninos entraram na campanha esse ano, né? Era uma grande questão que a gente falava muito como profissional da saúde, a gente dizia, mas por que os meninos não vão entrar? Né? Por que os meninos não entram? Né? Até que, enfim, o Ministério da Saúde a gente conseguiu, acho que os sanitaristas, os enfermeiros de saúde pública, todos trabalhando, conseguiram inserir esses meninos, né? Uma faixa etária de 12 e 13 anos, os meninos, as meninas têm uma faixa etária maior, de 9 a 14, né? E a gente está tendo uma adesão até que satisfatória, não é o que a gente espera, porque meninos fogem de agulha, eles fogem. Ei, é um eles absurdo isso, gente, como eles pulam os muros medroso. da escola, eles se escondem no banheiro. Agora, na hora de uma picadinha, de uma furadinha, eles estão correndo, né? Mas são frouxos, não é por nada não, viu, minha filha? Olha, até hoje eu tento levar meu noivo para doar sangue comigo, ele morre de medo da agulha. Tá difícil. Diz que não vai porque a agulha é grande, nem é, pequenininha aí. Morre de medo de se vacinar, de fazer tudo, né? Qualquer exame de sangue, nas vacinadas, exame de sangue o menino tem medo, eu digo, mas é frouxo, o homem quer nascer. Não, porque sou forte, pulo o muro, como você falou. Pulo o muro. Mas orgulha, né? E a gente tá lá, né? Resistindo. Agora, quais são... Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. A Lúcia de Pajuçara perguntou assim, podemos procurar as UPAs para se vacinar contra a gripe? Não. UPA é unidade de pronto atendimento, né? Elas estão lá para resolver problemas imediatamente, casos de urgências e emergências. Vacina, ele está relacionado à saúde pública, a unidades básicas, né? Então, ela mora onde? Pajuçara. Pajuçara, pronto. Tem unidades básicas excelentes aí perto da sua casa. Pode ir lá procurar, levar seu cartão de vacinação e tomar sua vacina tranquilamente. Não tem nenhuma contraindicação, desde que não tenha contraindicação médica, né? Mas se tiver tudo bem com a saúde, tudo em dia, pode tomar sem problema nenhum. Agora, a UPA não. UPA não. Tá aí respondido. Se vocês também, que ainda não mandaram as perguntas, estão aí encucados com alguma coisa na sua cabeça, né? Quer saber algum tema, pode mandar aqui pra gente. Estamos falando sobre saúde, sobre vacinação. O nosso WhatsApp é o 981056955. A gente está ao vivo, está recebendo as perguntas. Você também pode interagir através do nosso telefone, 3234-3422. Pode ligar pra gente que a produção também vai passar ao vivo. Olha, tem outra pergunta. Algumas doenças só acontecem uma vez, como a catapora, né? Quem pega, não pega nunca mais, dizem. Isso. Morro de medo, porque eu nunca peguei catapora. Tá bom de vacinar. Eu tenho medo. Vacinar. Ó, medo. E aí tem isso, né? As vacinas também protegem, né? Elas têm que vacinar para realmente não ter esse perigo, né? Porque foi bom até você falar sobre isso, Luísa, porque algumas doenças, elas precisam acontecer uma vez para que você fique imunizado contra elas. Mas se a gente pode prevenir,
é muito melhor do que você, por exemplo, você pode tomar a vacina contra a varicela, contra a catapora. Era o ideal, já que você nunca teve. Pelo menos você não se lembra. Não, se eu teve. nunca tive. Não teve mesmo. Não, nunca. Então, o ideal era que você tomasse. Né? Porque depois, quando a gente tem já numa idade mais avançada, assim, nós, né, jovens, moças, Jovens, né, jovens, gatas, garotas, normalmente elas vêm mais forte, deixam Maria, cicatrizes, né? A gente não pode tomar sol. Então, eu tive com 18 anos, né? Então foi terrível, né? Elas tendem a vir mais fortes, tendem a vir com lesões maiores. Então, se puder tomar, se tiver como se vacinar, vai lá vacinar, né? Ixi, a gente duas não vacinas para tomar quando sair daqui, ó. Eu vou ficar o dia todo lá no posto. Não, vai não. não. Pode tomar não, né? De uma vez, várias vacinas? Não, a de varicela agora você teria que tomar num particular, né? Porque a gente não tem mais a idade, a gente não tem idade para isso. Tem caso. que pegar o meu cartãozinho também, ver, né? Tudo direitinho. Se tomou, se não tomou, tem que ver direitinho, porque como pode ser que você tenha tomado também a vacina contra a varicela. Aí não precisa. Pode ser. Eu não sei, eu vou ver ali no meu cartão depois, aí eu vejo direitinho, a gente olha, né? a gente olha. Agora casos estão acontecendo menos, né, de catapora. Eu lembro que Bem teve uma menos. época, assim, acho que na minha infância mesmo, todas as minhas primas tiveram, eu acho que eu fui a única que não tive. Acontecia muito, né? Acontecia muito porque a gente tem nossa imunidade natural, né? Nosso sistema imunológico, quando ele está atuando, a gente pode nos proteger contra as doenças também, não só as vacinas. Mas depois que a gente teve a inserção da vacina contra a varicela, esses casos diminuíram muito. Né? Eles diminuíram muito, como a cachumba também diminuiu bastante. Era bem que a gente ouvia também, muito né? falar de cachumba, acho que nossos pais, né, sempre falavam muito de cachumba, papeira, né? Mas hoje não, a gente não escuta muito falar sobre essas doenças, né? Como rubéola também, a gente não escuta mais falar sobre elas. É engraçado, né? É verdade falar sobre isso. As minhas tias todas tiveram realmente sarampo, cachumba, enfim. Pronto. Minha mãe teve. Tem uma pergunta do Ítalo, de Brasília Teimosa. Eu me identifiquei um pouco com o Ítalo, viu? Porque eu sou dessas, que eu não lembro não. Por isso que eu falei que eu vou olhar meu cartão. Ele falou, acho que tomei uma vacina, mas não tenho certeza. Posso tomar de novo? Nem eu. É proibido tomar vacina de novo? Ele tomou vacina de quê? Eu acho que ele está falando dessa... Será que é dessa? Não, não é não, dessa, se ele né? tomou vacina da gripe o ano passado, ano retrasado, ele tem que tomar esse ano. Não tem. É como a gente falou, vai se vencendo. Todo ano vai tem que vencendo. tomar. Vai vencendo e vai tomando. Agora, assim, se ele tomou BCG quando ele era bebezinho, não precisa mais, né? Então, a gente tem que ver o que é que ele tomou. Ele falou assim, bem genérico. Foi. Não dá pra gente fazer um apanhado, porque são 19 vacinas. Né? Ele tomou uma vacina, ele não sabe quando, então não dá pra gente... Teria que olhar realmente e avaliar o cartão de vacinação dele. Ok. Tem outra pergunta da Catiane. Ela é do Santarém. Até que idade pode se tomar a vacina do HPV? Minha filha vai fazer 15 anos em junho. Esse mês, né? Esse mês. Se você puder levar ela agora, né, quanto mais rápido, melhor. Né? A gente tem até 14 anos para fazer essa vacinação. Se ela tomar a primeira dose agora com 6 meses, mesmo que ela já tenha feito os 15, ela vai tomar o reforço, que são 2 doses, 0 e 6 depois, né? Toma hoje, daqui a 6 meses toma outra dose. Então, o ideal é que ela procure logo para fazer a vacinação, se não só particular. Ok. A aplicação, a gente até falou um pouquinho sobre isso. A aplicação de muitas vacinas em um mesmo dia faz mal? Pode sobrecarregar o sistema imunológico? Olha, a questão, Luísa, boa pergunta também, é que você, quando toma muitas vacinas, você pode ter reações para algumas dessas vacinas e não saber qual a vacina que causou tal reação. Então, vamos, por exemplo, uma criança que toma pentavalente, que protege contra 5 doenças, a gente tem normalmente um efeito colateral maior, a gente tem reações. Então, se ela toma várias doenças ao mesmo tempo, a gente não sabe qual foi a vacina que causou reação. Então, se ela tem uma reação muito grave, uma reação anormal, uma necrose, uma parada cardiorrespiratória, e se ela foi direcionada pela vacina, a gente não vai ficar sabendo. Então, a gente evita dar tantas vacinas ao mesmo tempo. Por isso, né? Por isso, porque a gente não vai saber qual foi a que causou, qual foi o lote que causou, aonde foi que ela tomou. Então, a gente evita. Mas não tem para que também essa sair todo mundo correndo e tomar vacina, né? Vacinar os meninos todos, até porque eles ficam bem traumatizados, as crianças. Olha aí, gente, várias dúvidas a gente está tirando aqui com a Ana Célia Paiva. Ela é enfermeira, professora e bióloga. A gente está falando sobre vacinação. Estou sempre relembrando seu currículo, viu? Lhe valorizando.
Olha, se vocês tiverem perguntas, manda pra gente, 981056955 no nosso WhatsApp e no nosso telefone, 3234-3422. Estão perguntando aqui que tem um componente que aparece na formulação da vacina, que é a lactose. O que é isso? Lactose é a proteína do leite. Quer dizer, não é, nem a proteína, é a lactose mesmo, que a gente tem né? intolerância, né? Que pessoas têm intolerância. Mas essa lactose, ela não interfere tanto na questão da vacina, a não ser que a pessoa tenha alergia à lactose, né? E tenha alergia à proteína do ovo, foi o que eu falei no início. Então, ela tem que procurar o CRIE, se for criança. A gente chama de CRIE, que é um centro de referência para imunobiológicos especiais, que são vacinas feitas exatamente para pessoas que não podem com nenhum tipo de proteína animal. Né? Ou proteína do leite, ou proteína do ovo. Então, a gente tem essas vacinas especiais. Não tem motivo, galera, para não tomar vacina. A gente tem vacinas próprias para quem tem algum problema de saúde mais grave. Agora, falando sobre a vacina contra o HPV, por que o Ministério da Saúde estabeleceu a faixa etária de 9 a 13 anos para as meninas, né, pelo SUS? Por que houve isso? A gente tem, além dessa mudança, a gente teve também a inserção dos meninos, né? Por que de 9, no caso 9 a 14, né? A gente teve essa pequena ampliação até 14 anos, porque a gente espera que a vacina ela seja feita no momento em que as meninas e os meninos não tenham ainda nenhum tipo de contato com o vírus. Porque quando ele já teve contato com o vírus, que é uma doença sexualmente transmissível, né? Então, se forem adolescentes, meninos que já tenham relação sexual ou meninas que já tenham relacionamento sexual, a chance dessa imunidade ser total, né? Da vacina proteger 100% como a gente espera, vai cair. Porque se ela já tem contato com o vírus, ela já tem o vírus. Então, ela não vai ter a imunidade causada pela vacina. Né? Não protege. Quando ela já tem contato com o vírus, não protege, a vacina não protege contra o vírus. O André de Parnamirim está perguntando o seguinte: quais crianças devem tomar a vacina da gripe? As crianças de 6 meses completos, completou 6 meses, até 4 anos incompletos, antes de completar 5 anos. Então, 4 anos, 29 dias e 4 anos, 11 meses e 29 dias. Né? Eles são bem rigorosos em relação a isso. Chegou nos 5 anos, eles não fazem. Ok. Bom, gente, acho que é isso, né? A gente vai reforçar, então, para quem pegou essa entrevista no meio do caminho, a gripe, gente, a vacina contra a gripe está liberada para todo mundo. Não é só aquele grupo especial que tem o direito, né? Que é os idosos, gestantes e as crianças. Todo mundo está liberado, eu, você, Ana Célia, todo mundo, tá? Então procura aí o posto de saúde mais próximo, né? Porque é importante dar esse recado pro pessoal de casa que acha que não, é uma bobagem, né? Como a gente falou, vamos reforçar esse recado pro pessoal se conscientizar, Ana Célia. É muito importante mesmo, né, gente? Porque são doenças evitáveis. Né? E a gripe ainda interna faz com que a gente tenha gastos hospitalares e sequelas muito grandes, né? Por causa de uma gripe. Né? Então, quem nunca ouviu falar, teve gripe e pegou uma pneumonia. Né? Ou então, foi uma gripe mal curada que virou uma bronquite. Então, assim, são doenças que... Infelizmente. Né? Então, é uma doença que a gente tem como evitar e a gente paga muito imposto para isso. Então, vamos usar nossos impostos, né? São milhões e milhões utilizados, né? Vamos utilizar. Muito obrigada pela sua explicação, né? Pelos seus esclarecimentos, Ana Célia. Obrigada por estar aqui. Obrigada a vocês. Contem comigo sempre.